Boa noite, queridos irmãos. Que bom podemos estudar a palavra de Deus, ainda que assim, de modo virtual. Mas nós sabemos que Deus está em todos os lugares. Deus está aqui comigo na Igreja Central. Deus está com você aí na sua casa. E onde quer que você esteja, Deus está com você, porque Ele é onipresente. Sendo onipresente, Ele pode estar em todos os lugares, a qualquer momento, a todo instante. E nós temos que agradecer a Deus por esse atributo que Ele tem. Bem, nesta noite, uma noite de oração, é um bom momento para estudarmos a palavra de Deus, o que ela diz para nós a respeito de como vivermos melhor nesta terra, nos preparando para a breve volta de Jesus. E uma das coisas básicas que nós temos que fazer é a oração. E a oração, ela não é um dever, ela é um privilégio que Deus nos dá. E é um privilégio que nós muitas vezes rejeitamos, ou deixamos de lado, ou não consideramos assim tão importante quanto ela é. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na Terra, Ele já teve também este trabalho de ajudar os seus discípulos a reconhecerem a necessidade, o benefício e o privilégio da oração. Por exemplo, em São Lucas, no capítulo 11, os versículos 9 em diante, está escrito assim: o Senhor Jesus incita os discípulos a orar, ou seja, Ele motivou os discípulos a buscarem a oração. Ele disse: por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ele até usa um exemplo, ele diz assim: qual é o pai que o filho, tendo pedido um pedaço de pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Bem, diz ele, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, está disposto a conceder aos seus filhos o Espírito Santo. Você tem orado o suficiente cada dia? O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. E às vezes nos perguntamos como orar sem cessar. Mas a nossa vida deve ser uma vida diante de Deus. Quando nós temos a nossa vida diante de Deus, nós vivemos como se estivéssemos sempre em oração, porque qualquer coisa que formos realizar, nós consultaremos ao Pai para saber o que Ele pensa disso ou daquilo. Se há uma encruzilhada, nós perguntamos para Ele, dizemos: Senhor, por onde eu devo ir? E Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco, e por trás de nós Ele diria: este é o caminho, andai por ele. Bem, há um texto de Ellen White, aliás, são muitos textos de Ellen White que falam a respeito da oração, mas gostaria de destacar um deles. Foi escrito na Review and Herald, no dia 7 de outubro de 1865. Faz muito tempo, na verdade, mas o texto parece que foi escrito para os dias de hoje, para o tempo em que estamos vivendo. Preste atenção, vou destacar cada frase para podermos tirar as lições que precisamos para a nossa vida. A primeira frase deste parágrafo diz assim: a oração é a resposta para cada problema da vida. Você entendeu bem? A oração é a resposta para cada problema da vida. Qual é o seu problema? Qual é a resposta? A oração. Porque a oração é a resposta para qualquer problema da vida. Então, querido irmão, querida irmã, querido jovem, querida criança, se você está enfrentando algum problema, qual é a resposta para o seu problema? A oração é a resposta para cada problema da vida. Você acredita nisso? Você se lembra de algum momento em que você já experimentou isso? Em que você estava talvez como num beco sem saída, e aí você orou
e a solução veio de Deus? Eu já experimentei isso na minha vida. Quantas vezes? Quantas vezes? E eu tenho certeza que você também, que tem este hábito de orar, de buscar a Deus, também já experimentou na sua vida. Por que a oração, ela é a resposta para cada problema da vida? Sabem por quê? A próxima frase deste parágrafo diz: a oração nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Você entendeu? Olha, por que a oração é a resposta para cada problema da vida? Porque através da oração, ou quando você ora, a sua mente é colocada em contato com a mente infinita, a mente de Deus, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Me lembro em ocasiões em que eu estava sem saber o que fazer, qual a solução encontrar para resolver aquele problema. E então, quando fechei os olhos para a oração, nem bem havia pronunciado ou pedido a Deus aquilo que eu estava precisando, e a resposta veio. Poderia até dizer assim: Senhor, não precisa mais, já achei a resposta. A resposta veio de Deus. Às vezes, deixamos de orar em certas circunstâncias porque, a nosso ver, a situação é sem esperança. Em algum momento você já sentiu assim, como se, não tem mais solução, não adianta mais orar, já está resolvido. Só que no seu coração você sabe que não é aquela resposta que você esperava, não é o caminho certo. Alguém doente, por exemplo, você está orando em busca de cura para aquela pessoa, mas a pessoa continua ainda doente. E aí você diz: chega de orar. Às vezes paramos de orar porque nos falta fé, nos falta confiança de que Deus tem uma solução para cada problema na vida quando colocamos esses problemas em oração. Veja, às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias porque, a nosso ver, a situação ela é sem esperança. Mas não existe nada, veja, nada é impossível com Deus. Nada é impossível com Deus. E agora eu vou ler outras frases porque completam essa. Veja só: nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la a reconciliação e a compreensão. Você está enfrentando uma situação assim, um relacionamento difícil com seu cônjuge, com um filho, com um parente que parece desejar o mal para você ao invés do bem? Para Deus nada é impossível. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la a reconciliação e a compreensão. Você acredita nisso? Veja, nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. O que é uma coisa emaranhada? Você já pegou uma corda, ou uma mangueira, ou um fio todo emaranhado? Você olha assim e você começa a desatar cada nó, e aí você chega no momento de dizer assim: não tem mais solução. Mas para Deus, nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Na continuação, diz: nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Tem alguém que precisa deixar de fumar? Tem alguém que precisa deixar de beber? É você? É um parente seu? Criou esse vício, esse hábito ruim. Lembre-se, para Deus, nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. E ele ainda diz: ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Você diz: tudo bem, eu acredito que Deus tem poder, mas eu não consigo. O segredo da vitória, diz Ellen White,
é a união do esforço humano com o poder divino. O poder divino é sempre disponível. É claro que precisa a minha parte. O segredo da vitória está na união do poder divino com o esforço humano. Que tal? Tem alguma coisa que te veio à mente agora que você diga assim, eu vou colocar isso diante de Deus, eu vou provar se a oração realmente tem poder. Faça a prova. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e se vos abrirá. Então, querido, Deus já colocou para nós algo tão maravilhoso que é a oração. Talvez nós não tenhamos usado corretamente, não tenhamos usado, aproveitado, deste privilégio que Deus tem nos dado. Nós devemos aproveitar. Ele está ansioso para nos ajudar, para responder a nossa oração. Olha só, ninguém é tão doente que Ele não possa curar. Você passou por alguma experiência assim? Alguém que você pensou que não tinha mais jeito? Que agora você iria perdê-lo? Talvez você esteja passando por uma situação assim. E você ora pedindo a Deus, mas você diz, olha, eu sei que Ele não tem mais cura. Lembre-se, ninguém para Deus é tão doente que Deus não possa curar. Você pode colocar essa pessoa diante de Deus, você pode pedir a Deus que se faça a vontade dEle, e deve sempre acreditar que não há doença mais forte do que o poder curador de Deus. Nenhuma mente é tão obscura que Ele não possa tornar brilhante. Eu me lembro uma vez em que fui chamado para dar estudos bíblicos para uma pessoa que ela tinha o problema do vício, ela tinha problema de que não conseguia ler. Quando eu perguntava uma coisa mais básica possível para a pessoa, ela não havia compreendido, não sabia. E às vezes, como seres humanos, nós somos tentados a dizer, aqui não vai dar nada, não tem mais jeito. Mas o poder de Deus é tão grande que ninguém é tão obscuro, nenhuma mente é tão obscura que Ele não possa tornar brilhante. E como eu pude ver o milagre de Deus na vida dessa pessoa, depois ela se convertendo, compreendendo a palavra de Deus, e de repente começar a dar estudos bíblicos para uma outra pessoa. E me alegrou muito um dia quando eu cheguei e pude vê-la passando a lição da escola sabatina, imagine, de uma pessoa que parecia não compreender nada, agora um professor da lição da escola sabatina. Nós podemos acreditar que Deus é poderoso assim, nenhuma mente é tão obscura que Ele não possa tornar brilhante. E aí, a última frase desse parágrafo diz assim, se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Parece que a nossa natureza humana tem prazer em falar das coisas impossíveis, das coisas difíceis, das coisas que nós não conquistamos, das coisas que são difíceis demais. Mas a palavra de Deus aqui inspirada diz para nós que se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, ao invés de ficarmos propagando isso para este, para aquele e para aquele outro, talvez até compartilhando desânimo com essas pessoas, nós devemos nos apegar a Deus em oração, confiando em Deus e esperar nele por restauração, amor e poder. Não é maravilhoso? O privilégio de orarmos, o privilégio de estarmos diante de Deus, o privilégio de podermos falar com o ser infinito, cheio de poder, aquele para quem nada é impossível.
E Jesus disse que nós podemos nos ajoelhar diante do Pai, podemos chamá-lo e abrir o nosso coração a Ele como o fazemos a um amigo, e então esperar nele, confiante, por restauração, por poder e por amor. Há mais um parágrafo no livro O Cuidado de Deus, foi uma das meditações, na página 184, tem ali um outro parágrafo muito importante sobre a oração e diz assim, olha: o que quer que as vossas mãos encontrem por fazer, fazei-o com todas as forças. Tornai o vosso trabalho aprazível por meio de cânticos e louvor. Se quiserdes ter um registro limpo nos livros do céu, nunca vos ireis, nem digais palavras ásperas e ignominiosas. Seja a vossa oração cotidiana: ajuda-me, Senhor, a fazer o melhor possível, ensina-me a fazer o trabalho mais bem feito, dá-me energia e ânimo, ajuda-me a introduzir em meu serviço o amoroso ministério do Salvador. Veja, aqui está então uma segunda ação que nós cristãos devemos praticar em nossa vida. A primeira, a oração, uma oração com confiança. E segundo, procurar fazer tudo aquilo que vier à nossa mão para fazer o melhor que podemos realizar. Você ouviu bem esta oração sugerida por Ellen White? Ela diz assim, que a nossa oração todos os dias seja: ajuda-me, Senhor, a fazer o melhor possível. Ensina-me a fazer o trabalho mais bem feito. Dá-me energia e ânimo. Ajuda-me a introduzir em meu serviço o amoroso ministério do Salvador. Quando nós oramos a Deus, nós podemos confiar de que Ele nos ouve, que Ele nos atende. Agora, da nossa parte, nós devemos ser obedientes como cristãos, né, seguidores de Jesus Cristo, obedecendo sempre a sua palavra. E Ele nos diz que nós devemos procurar fazer o melhor possível que nós podemos, dar um bom testemunho. Afinal, as pessoas olham para nós e elas sabem que nós somos cristãos, seguidores de Cristo. E aí, quando Deus, Ele responde às nossas orações, não é para o nosso próprio bem-estar. É claro que isso melhora a nossa vida, mas é também para melhorar o bem-estar da vida das outras pessoas, daqueles que estão ao nosso redor. E parece que foi isso que Jesus procurou fazer enquanto esteve aqui na terra. Nós não o encontramos defendendo a si mesmo, mas defendendo aqueles que eram miseráveis, sofredores, aqueles que estavam como que condenados. Ele sempre estava disposto a ajudar ao outro. Você está disposto a ajudar o outro? Ajudar, sim, com tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Deus não pede mais do que aquilo que Ele nos dá. Ele espera de cada um de nós o nosso melhor. E isso no trato com o nosso semelhante. Assim como Ele nos trata com tanto carinho e amor, assim como nos responde à oração, sempre que confiamos plenamente nele, Ele espera que nós também ajudemos aos outros, compartilhemos ou compartilhando, né, aquilo que Ele nos dá. Se Ele nos dá o perdão, compartilhemos o perdão. Se Ele nos pede para ir visitar alguém, que o façamos da melhor maneira. Se é para orarmos por alguém, que o façamos com fé. Que a nossa oração seja: Senhor, ajuda-me a fazer o meu melhor possível. Ensina-me a fazer um trabalho mais bem feito. Dá-me energia e ânimo. Ajuda-me a introduzir em meu serviço o amoroso ministério do Salvador. Há mais uma oração que Ellen White diz e que eu gostaria de compartilhar. Ela diz o seguinte: seja a vossa oração: Senhor, apresento-te minha petição, em ti ponho a minha confiança,
e rogo a bênção que tu vejas que será para minha utilidade presente e futura e para o meu bem eterno. E ela diz ainda, quando você se levantar dessa oração, creia, apenas creia. Às vezes nós ficamos esperando um sinal, às vezes ficamos esperando um sentimento diferente no nosso coração e talvez nós nunca venhamos a sentir. Talvez nós nunca venhamos a ver um grande sinal à nossa frente. Ela diz, apenas creia. Ore e creia. Ela diz, a oração deve ser, Senhor, apresento-te a minha petição. Qual é a minha petição? Eu quero colocar em ti a minha confiança e rogo a bênção que tu vejas que será para minha utilidade agora no presente e futuro e para o meu bem eterno. Tal qual a oração que Davi fez, né? Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Notem que Davi ele pede para Deus sondar o seu coração, para tirar dali tudo aquilo que não prestava. Ele disse, se há algum caminho torto aí à minha frente, o Senhor que vê o futuro, corrige agora. E então guia-me pelo caminho eterno. Essa nossa preocupação não apenas com a vida presente, né? Não apenas com o amanhã, com o depois do amanhã, mas com a vida eterna. Com aquilo que vamos receber de Deus. Sua promessa é, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bem, feita esta oração, feita essa entrega a Deus, qual deve ser a nossa ação? Ou o que devemos fazer? No livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 205, diz assim, uma vez feita a oração, caso a resposta não venha imediatamente, não vos canseis de esperar, nem fiqueis instáveis, porque aquele que duvida é como a onda do mar, não tem estabilidade. Então não vacileis a vossa fé, apegai-vos à promessa de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E aí Ellen White nos lembra daquela história que Jesus contou da viúva importuna. Ele diz assim, qual a viúva importuna, insisti em vosso caso, ficando firme em vosso desígnio, é o objeto de grande importância e consequência para vós? Certamente o é. Então, não vacileis, pois talvez vossa fé esteja sendo provada. Se o que desejais é de valor, merece um vigoroso e diligente esforço. Tendes a promessa, vigiai e orai, sede firmes e a oração será atendida, pois não foi Deus que o prometeu? Se vos custa alguma coisa o alcançá-la, haveis de prezá-la mais, uma vez obtida. É-vos dito positivamente que se duvidardes, não precisais pensar em receber qualquer coisa do Senhor. Uma advertência é aí dada para não se cansar, mas firmemente descansar na promessa. Se pedis, ele vos dará liberalmente, e o não lançará em rosto. Você entendeu? A resposta está demorando? Não desanime. Talvez a sua fé esteja sendo provada. Não se canse de esperar, não fique na dúvida. Apenas prossiga. Você pediu, e a promessa de Jesus é, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Talvez a resposta não venha na hora e nem da maneira que você espera. Mas, como lemos aqui, temos que colocar nas mãos de Deus para que Ele, no momento oportuno, nos responda àquela oração. Deus é fiel em cumprir aquilo que Ele prometeu.
Todas as promessas de Jesus são verdadeiras. E se foi Ele quem deu essa promessa, ou quem insistiu com os discípulos para que orassem, aqui em São Lucas, capítulo 11, o versículo 9 em diante, então nós podemos acreditar. Confiemos no Senhor. Lembremos-nos de que nada é impossível para Deus. Confiemos de que Ele pode todas as coisas e que nós não devemos ficar propagando nossas ansiedades, as nossas preocupações, mas sim a nossa confiança em Deus. Queridos, eu não sei o problema que você está enfrentando agora. Eu não sei a dificuldade que você tem passado. Mas Deus é fiel. Ore a Ele. De alguma forma Ele vai te ajudar. Seja através de um vizinho, seja através da igreja, seja através de um irmão. De alguma forma Deus pode ajudá-lo. Me lembro de uma ocasião em que eu estava numa situação muito difícil e que não parecia ter solução. E naquele momento alguém me disse, lembrando uma das frases de Ellen White também, que diz: Deus tem 1001 maneiras de responder às nossas orações, das quais nós não imaginamos. Eu lembro que naquele momento eu não dei muito crédito a isso, mas não demorou uma semana e Deus me mostrou que realmente Ele tinha outras saídas das quais eu não tinha imaginado. E saídas que não dependeram de mim, dependeram apenas da minha espera, de confiar e aguardar. Deus é fiel. Mesmo quando eu duvidei, Ele me respondeu e me ajudou. Ele pode te ajudar também. Confie nele e continue orando cada dia, aproveitando esse privilégio que Deus te deu de poder falar com Ele. Vamos orar neste momento? Curve a sua fronte. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti agora agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecidos também, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu este privilégio maravilhoso de podermos falar contigo através da oração. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos abençoou durante este dia e porque agora pudemos estudar a Tua Palavra juntos com outros irmãos, ainda que virtualmente. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua Palavra a nós, nesta noite, nos fortaleceu na confiança de que o Senhor nos ouve e o Senhor nos responde às orações. Obrigado porque também, Senhor Deus, ficou firme para nós, ficou bem claro para nós que não há nada impossível para Ti e que o Senhor pode responder tudo aquilo que nós colocamos diante de Ti como petição. Obrigado porque Jesus Cristo já demonstrou isso em nossa vida. E obrigado porque nós podemos, Senhor Deus, ajudar outras pessoas, orando por elas e estendendo a mão a elas. E também, Senhor Deus, como o Senhor faz conosco, nós podemos compartilhar com elas do Teu amor, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Nos dá a Tua graça nesta noite, que seja uma noite de descanso feliz, que amanhã seja um novo dia e que muito em breve, Senhor Deus, possamos voltar às atividades normais e então, juntos, também congregar-nos na Tua igreja. Te suplicamos em nome do Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja feliz.